Olá, Sapiens! Você está em mais um DR das dietas. E vamos recapitular o que a gente já viu nos primeiros vídeos dessa semana. A gente viu associação de obesidade com doença cardiovascular, associação de muito baixo peso também com doença cardiovascular, obesidade central, cintura muito alta e os critérios de fragilidade da pessoa também. Tudo isso a gente viu que tem associação, né? Magreza extrema, pouco músculo, né? Falta de força para fazer as coisas, tudo. E aí você pensa, puxa, então como é que eu posso melhorar tudo isso? Atividade física, exercício físico é uma coisa que normalmente a gente pensa, puxa, o exercício físico vai me ajudar a diminuir a obesidade, pode me ajudar a ganhar mais força muscular, mais massa muscular, então... Mas tem gente que acredita que exercício físico faz mal. Não sei, se a pessoa se machucar faz, né? Que tem que fazer do jeito certo, né? Sabe, isso com cuidado. Mas Bom, tem gente que não gosta de exercício físico e quer minimizar a importância dele. Eu era uma pessoa assim, você lembra? Eu era, até eu entender melhor as coisas. Então vamos lá, Ana, falar sobre exercícios físicos podem ajudar na obesidade e doenças do coração. Consequentemente, no risco de doença cardiovascular, derrame, infarto, aquelas coisas que a gente está conversando nessa nova série, né? Então, assim, existe já evidências mais antigas dizendo que até atividade física em hora de lazer pode diminuir o risco em até mais ou menos 25% no risco de doença cardiovascular. E aquela pessoa que trabalha no centro da cidade, por exemplo, e na hora do almoço, em vez de ficar a horinha dela do almoço, os 30 minutos, ela sai para caminhar. Será que ajuda? Pode ajudar. Exato. Inclusive... Porque dá para fazer isso, né? Porque às vezes tem uma hora de almoço, às vezes tem 30 minutos. Sim, a pessoa pode aproveitar. Olha que interessante, aproveitar a sua hora do almoço para fazer caminhada, porque você melhora a sensibilidade à insulina depois que você come. Se você fizer uma caminhada, não precisa ser nada exagerado, pode ser uma caminhada leve mesmo, e ainda toma um pouquinho de sol, sabe? Vitamina D, bem no meio do dia, que é onde estimula mais a vitamina D, né? Sem ficar exageradamente no sol. Os trabalhos que mediram a questão dos passos, não sei se você já ouviu, isso aparece muito nos memes das mídias sociais. 10 mil passos por dia para longevidade, 10 mil passos por dia para saúde. De onde veio esses 10 mil passos, né? Tem uma meta-análise de 2021 que observou uma proteção de 35% mais ou menos para eventos cardiovasculares, infarto, angina, essas coisas. A pessoa tem uma média de 9.500 passos por dia. Porque tem aqueles relógios, né? Você já viu? Tem até aplicativo de celular, se você anda com o celular no bolso, ele vai contando os passos, o movimento que você faz no dia. Eu acho que mais ou menos dá 3,5 km, isso e meio. 3,5 km, esses 10 mil passos. É uma velocidade lenta. Pode ser. Às vezes, dependendo se ele tiver um giroscópio e não só o GPS, ele vai contar se você levanta e se senta também. Eu já vi isso, porque quando eu estou no trabalho, eu não ando muito, mas eu levanto, sento e digito e não sei o que, ele conta como o gasto calórico. Porque tem uma outra métrica que chama MET, que é o equivalente metabólico. Aí é um pouco mais complicado, tem umas características do que é um gasto metabólico equivalente, né? Um gasto metabólico mais fraco, médio ou alto. O que eles viram melhor, assim, que diminuiu em mais ou menos 30% também, casando com aquele outro dado, o risco cardiovascular era... um MET moderado, assim, ou seja, seria o equivalente a uma atividade física leve a moderada durante o dia. Isso não tem nada a ver com condicionamento físico, porque as pessoas... Tem a ver com condicionamento físico? É uma das maneiras de medir o condicionamento físico. Entendi. Mas o condicionamento físico, você não precisa estar, vou ter que fazer aquele exame ergoespirométrico para ver quantos equivalentes metabólicos eu estou fazendo. Não, você pode, pela frequência cardíaca e tal, pela maneira como você se sente cansado ou ofegante ou não, você tem uma noção. Se você vai caminhando, a frequência cardíaca cai. Então você sabe que você está entrando, você tem um reloginho desses chinesinhos que marca a cardíaca, você sabe que se você faz o mesmo caminho, o batimento cardíaco está baixando nesse período, você está entrando num condicionamento melhor. Está ficando condicionado melhor. O que você quer dizer é o seguinte, a primeira caminhada que você faz, você acelera muito. A segunda, a terceira, a quarta vez, você vai fazendo, não vai acelerando tanto, né? Acelera um pouquinho, mas não tanto quanto no começo. Ou seja, mostra que você está condicionando sua cardiorrespiração, que é o fitness, né? Então, só a conclusão, quanto melhor condicionamento físico, ou seja, seu coração bater menos por mesma quantidade de exercício, você vai ter um gasto maior? Você vai ter mais... Gasto maior de energia, digo, metabólico. Você estimula mais a questão metabólica e você está mais protegido. Menor risco de doença cardiovascular. Exatamente, de algum evento cardiovascular. E olha só, comparando pessoas que tinham esse condicionamento versus pessoas que não tinham condicionamento, quem tinha o condicionamento melhoraram o risco cardiovascular em quase 60%. 60% é bastante, sabe? Mortalidade geral, 60% de mortalidade geral e mais até de mortalidade cardiovascular, 70%.
70% de mortalidade cardiovascular. Então, se você conseguir reduzir em 70% o seu risco de morte por doença cardiovascular, porque você está se condicionando, olha só que maravilha, né? Tá. Mas para ficar bem condicionado, a pessoa tem que praticar exercício pelo menos umas 3 vezes por semana. Aí tem umas recomendações aí, mas tem vários estudos também refutando essas recomendações. Se é 30 minutos, ou se são 150 minutos por semana, que aí seria 30 minutos por dia, 5 dias por semana. Se tem mais intensidade, se tem menos intensidade. No geral, exercícios físicos específicos que eu achei aeróbicos, eles estudaram mais ciclistas, caminhada e corredores. Então, tipo, os ciclistas e os corredores tiveram uma diminuição de mortalidade cardiovascular em mais ou menos 25% a 30%. E a caminhada não mostrou em relação à mortalidade, mas mostrou em relação àquela questão da respiração, se você está usando bem o oxigênio, que é uma das maneiras de medir o condicionamento, né? Melhorou os outros fatores de risco, cintura, pressão, essas coisas todas. Então, caminhar também fez diferença e diminuiu os fatores de risco para a doença cardiovascular. E a musculação, hein? E as pessoas que falam que musculação não condiciona, né? Eles teve uma meta-análise em 2011. Se tem gente que gosta de panetone com fruta seca, deve acreditar que musculação não condiciona. Ou passas no arroz no Natal. Ou passas do arroz. Porque o que aconteceu? Essa meta-análise viu que houve uma redução de triglicérides, houve uma redução de pressão, uma melhora da distribuição da gordura do corpo e melhorou a VO2, que é aquela troca de oxigênio que eu falei que é uma das métricas para eles verem se a pessoa está condicionada. Só a musculação sozinha já melhorou a questão do condicionamento cardiorrespiratório. Mas quando você fala musculação, não é aquelas pessoas que vão lá e ficam fazendo assim com os pesicos desse tamanho. E conversando. Tem que sair lá doendo, tem que ter tem que movimentado o músculo. Na falência, quase né? na falência do exercício e tal. Pode fazer 2 grupos de músculo por dia, pode perguntar para qualquer professor aí, mas tem que fazer direito, né? Tem que fazer direito, não ficar assim, ó, nas Dá uma aquecidinha, sociais, vai lá, faz, agora você vai nessas academias aí de pacote e tá lá aquele monte de gente fazendo tudo errado, tudo torto, que o professor não dá conta, que tem 300 pessoas, muita gente para eles dar muita conta. Gente. E combinando os dois, Ana, fazendo lá 30 minutos de bicicletinha e com musculação. Também está comprovado que melhorou todos os fatores de risco para a doença cardiovascular, que a gente já falou, pressão, triglicérides, hemoglobina, para quem tem hemoglobina alta, glicada, essas coisas. E exercícios como... Esse eu já falei já, a gente já respondeu. A questão entre a intensidade, né? A gente falou. Alta intensidade ou moderada intensidade. Vamos falar que tinha que ter mais, né? Mas olha o que aconteceu. Eles viram que entre alta intensidade e moderada intensidade não teve diferença. Os dois melhoraram os riscos cardiovasculares. Legal. E tem até fala aí. Não, eu ia perguntar sobre aqueles exercícios que eu gosto, yoga, tai chi chuan, as coisas mais concentração. Leves, né? Não, então, até essa questão da intensidade é bem controversa, porque eles compararam alta com moderada intensidade e eles viram o quê? Que não faz diferença. Mas se você pegar bem de baixa intensidade, que geralmente yoga é baixa intensidade, tai chi chuan e até uma caminhada leve de 30 minutos, todos eles melhoraram aqueles parâmetros de risco para a doença cardiovascular. Então, você que é mais perto da natureza, que gosta, tai chi chuan e yoga também ajuda, hein, gente? Caminhada, aí você vai sempre tentando se desafiar um pouquinho na frequência cardíaca, na velocidade. O mais interessante é que às vezes até a pessoa que já teve doença cardiovascular, sabe? Então, se você já teve uma angina, se já teve um infarto, às vezes já tem até pós-stent, pós-revascularização, não ficar sedentário, fazer alguma atividade física, mesmo que seja de baixa intensidade, vai melhorar seu risco, vai diminuir seu risco de ter outros eventos. E isso é importante, que isso não é recomendação médica, né? A gente nunca faz recomendação médica aqui, esse vídeo é meramente informativo. Mas é que a pessoa, principalmente, que não sabe se tem obstrução, ou que já sabe que teve uma obstrução, fazer isso com calma, exame, né? Fazer os exames, fazer com acompanhamento específico, justamente para não exagerar e não parecer igual aqueles atletas de fim de semana que nunca faz nada, quando faz tem um troço e cai duro. Cai duro. Então a gente descobriu que exercício faz bem aí para melhorar as condições. E que o sedentarismo, pelo contrário, faz mal. Então, assim, qualquer coisa que faça você sair do sedentarismo, que o sedentarismo puro e simples, você fica o dia inteiro sentado assistindo televisão, sem fazer nada, já aumenta em 50% seu risco de doença cardiovascular. Então, você sair disso, nem que seja para uma caminhada leve, controlada, supervisionada,
já está te beneficiando. E de sabe? qualquer forma, fazendo uma dieta mais leve e fazendo as caminhadas, a composição corporal vai mudar. Aí ajuda tudo, porque a gente vai pegar justamente todos os fatores de risco para a doença cardiovascular, a gente vai seguir essa semana, vocês vão ver que tem outros. Então a gente vai falar de outras doenças, vai falar de dieta, vai falar de tudo, né? Fiquem antenados porque a gente tem muito conteúdo aí, ó. Porque essa semana a gente está meio cansadinho assim, porque teve muito conteúdo para frente que a gente já fez. Obrigado para você que ficou até aqui, porque só as pessoas que ficam até aqui que recebem o obrigado. Obrigado para você que compartilhou, curtiu e comentou. Um beijo, um abraço e até a próxima DR E das sigam Dietas. os posts lá, né? Sigam os na posts da que comunidade, tem entra as para a informações comunidade, todas. se inscreva no YouTube, tem um monte de vantagem se inscrever no YouTube, ganha e-mail, um monte de coisa. Abre uma conta no Google, se inscreva no YouTube, coloca lá, não tem vergonha, não aparece para ninguém, você pode assistir e ele dá a indicação dos melhores vídeos para você que não conhece a ferramenta. Tchau, até a Tchau, próxima gente, até a DR. próxima.